Bem, graças a Deus. Olá, quanta gente está chegando. Que bom. Estamos aí para começar mais uma live dessa noite. Graças a Deus, né? Muito bem. Obrigada pela vinda. Obrigada por participar. Isso é muito bom. Obrigada a vocês. Que puderam. Jane, Oh. deixa eu ver você. É Eu tão não bom, né? não Tem estou problema. nada, não. Tudo bem. Tá bom. Olha, Jane, tá bonita, por que não? Tá aí Maria Santana, boa noite. O Lucas, boa noite, Lucas. A Ale, Lobo? Ale. Teu microfone está fechado. Alexandra, boa noite. Boa noite, Alessandra. Tudo bom? Tudo ótimo. Eu estou escutando a vozinha da senhora longe. Está muito longe? Deixa eu ver por que está longe assim. Vai ver que é. Não, mas o áudio aqui tá bom para mim aqui. Pode ser que seja lá. Aumenta o seu volume um pouquinho, Alessandra. Deixa eu ver onde é que eu aumento o volume. Não, você não, no caso, estou dando uma dica para a Alessandra, que aqui tá bom o som. O meu volume aqui tá bom? Tá, eu te ouço bem. Margarida lá de Crateús, não? Tamboril, Diocese de Crateús, tá certo? Muito bem, viu? Olha lá. Margarida, Wanda, a Helene. Oi, Margarida. Olá, dona Tonha, tá bem? Tô bem, hoje eu tô aqui em Fortaleza, tô assistindo daqui hoje. Tá no verde, para dar inveja. Para dar inveja na gente, hein? A dona Totonha também é de Tamboril, irmã Graciema. Também? Tamboril. Helene, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem, e você? Tudo jóia. Eu tenho seu livro, Vida Saudável. Você tem? Que coisa Foi boa. a Cecília que me deu de presente. Ótimo. Esse aqui? Esse aqui, eu gosto muito dele. Você sabe que a edição está terminando, só estou com 2 ainda. Estou em dúvida se a gente manda fazer uma segunda edição ou não. O que você acha? Ai, irmã, eu acho que vale a pena, viu? É Quem muito bom foi esse livro. que presenteou você? A Cecília. Tá. A Cecília que vai falar nessa noite, né? Não sabia. É, Que bom. essa noite é ela que vai conduzir a nossa live dessa noite. Muito importante. Da quarta e quinta porta da boca, a água e os alimentos, não é? Muito interessante. Ela vai estar entrando já. Irmã Graciema, Oi? lá no livro você fala uma colher. Quando você fala uma colher, é de sopa? É uma colher de sopa. Claro, claro. Viu? Deixa eu aceitar aqui mais gente que está entrando. Que bom, que bom. Ó, Lucas, da onde, Lucas? Alessandra. Ótimo. Muito bom. Chegando. Boa noite. Ei, Maria das Dores. Ei, irmã Gracema, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Como é que está aí o retiro? Está muito bem. Eu estava na sala até agora, dando palestra sobre
a alimentação cetogênica para o cérebro, Ah, para a gente evitar o Alzheimer, né? E turbinar melhor o cérebro, entende? muito Então, bom. aí agora eu desci da sala, eles estão trabalhando em equipe, fazendo a rotina para os 90 dias. Que bom. É, Que bom. Estamos aqui também, tentando cumprir Boa algumas coisas. noite. olá, Domingas, que chique, Domingas, boa noite, que bom. Elisângela também, uma boa noite, Angelina. Cecília, pode ficar escondidinha aí que eu logo vou te chamar. Pode ficar no ar, viu? A Maria Moura, Domingos, Angelina. Que bom. Já estamos com 16 pessoas no ar. Muito bom. E Boa vocês... noite, Wanda. Boa noite, Inês. Inês, deixa eu ver você. Olá, tudo bom? Boa noite a todos, hein, irmã Graciela? Boa noite. Olá, olá. Gente, Maria! Quem de vocês... Saudade, Inês. Ei, minha querida! Uma vida sem te ver. Tá vendo? Que bom! Muito bom. Poxa! Então, olha, Eugênio, boa noite. A Ana Maria, Boa noite. boa Boa noite. noite. Que bom. Gostei, que então, mas bom. entrei. Ó, Silvana, muito bem. Venha ver que coisa mais linda. Olhando, olha o tanto de gente que já tem no ar. Olha aí, gente entrando. Isso é muito bom, a gente se conectando e mandando energia para cada uma, né? É, Silvana? Boa noite. Ana Maria, Maria se Boa unindo. noite. Mas eu vou participar do Ó, a TT, boa noite. Tem que dedicar. Senta aqui, vem mais para cá. Boa noite. Boa noite. Ei, minha irmã. Ei. Quem é que é tua irmã, Inês? Ah, sim, é A Cecília. irmã. A Cecília é a palestrante. Palestrante de hoje. Ótimo. Chique demais. Deixa eu perguntar uma coisa e, ao mesmo tempo, fazer uma pequena, né? Quem de vocês rezou a oração comigo nesta manhã? Eu, Domingas. Wanda. Eu fiz. Wanda. Você, Antônia. Eu rezei ontem que a Cecília mandou o link. Eu rezei, não a de hoje, porque eu ainda estava devendo uma. então, reza de hoje, porque a de hoje eu apresento a planta da Casa da Felicidade, traçada do capítulo 5 a 7 de Mateus. Eu gosto muito dessa planta. E se você... A planta da Casa da Felicidade. E se você toma a planta na mão... Ana Maria, isso. Se você toma a planta na mão, a planta da Casa da Felicidade, pega a Bíblia e você vai traçando na Bíblia
qual é o pedacinho da casa, em cada capítulo que tem lá, você vai identificar aquilo que Jesus falou lá na Bíblia. Lá na Bíblia. Isso é muito interessante, eu gosto muito. E é hoje, depois, a partir de amanhã, a gente continua. O capítulo 6 e 7, até o final do mês. Muito bem. Olha aí, mais gente entrando. Deixa eu ver aqui. Nós vamos esperar mais um pouquinho, que tem mais gente entrando. PT está aqui também. Se alguém quiser dizer como é que está se sentindo nessa caminhada, dar o seu testemunho, eu fico muito feliz. Alguém gostaria? Como é que você está acompanhando esse retiro online? Irmã, eu sou Adriana e eu queria só dizer uma coisa. Eu ainda não estou conseguindo acompanhar muita coisa, não. Eu estou fazendo por parte, mas eu estou iniciando com o jejum, tomando água em jejum, ficando um tempo tomando água morna, os 3 copos. Eu tomava só um e agora estou tomando morno e 3 copos. E o óleo de coco. Eu estou na dúvida do limão, porque eu lembro que a senhora falou do limão, do tempo que era e da quantidade, mas depois eu não vi mais sobre o limão. Qual a quantidade depois da água? Aí eu queria mais informação, porque eu quero seguir com ela. Ótimo. Muito bem. Viu, Adriana? Em primeiro lugar, você vai tomar o óleo de coco e a água, pode ser mais perto, e pode ser água morna, ou mesmo se você mora em lugares muito quentes, a água fria. Então, veja, depois da água, é bom você dar uns 40 minutos de intervalo para tomar o limão. Por quê? Porque quando o limão chega e não encontra muita água no estômago, o limão trabalha mais rapidamente, fazendo aquilo que ele tem que fazer no organismo. Por quê? O limão, a primeira coisa que ele faz é a cura do fígado. Ele trabalha o fígado, trabalha muito radicais livres, ele trabalha a obesidade. Ali é bom deixar uns 40 minutos depois da água, aí depois do limão, aí você deixa 1 hora sem tomar nada mais, 1 hora depois do limão. E ali depois você pode passar o dia naquilo que você achar que é melhor. Então, o óleo de coco tem que ser logo em seguida, pode ser logo esse intervalo antes do limão. O óleo de coco é antes do limão. Pode ser antes até da água. Tá. Ok? Tá. Pode tomar o óleo de coco e, em seguida, a água. Muito bem, obrigada pela sua... essa pergunta, ao mesmo tempo, esclarecedora para muita gente. Alguém mais gostaria de falar? Irmã, Silvana. Pode falar. Eu também comecei a tomar água morna, eu não tomava água morna, eu já comecei com os 3 copos de água morna. Quanto, Silvana? 3. 3. Uhum. Daí eu tomei o óleo de coco em seguida também, e, nossa, para mim foi muito bom, sabe? Porque eu tinha o intestino preso, então já fazem mais de 10 dias que eu estou tomando. E está sendo bom. Então, eu estou transpirando bastante, coisa que eu não fazia, sabe? Eu não transpirava. Mas, nossa, eu estou transpirando tanto que passo calor, já começo a transpirar. Antes eu não transpirava nada. Muito bem. Olha, ainda para a Adriana e também para outras que estão perguntando ali, quanto tempo tomar? Depende de cada pessoa. O ideal, se a pessoa conseguisse tomar no mínimo 28 dias ou 1 mês, depois a pessoa pode interromper 1 semana, depois ela pode continuar.
Ou depois ela pode tomar 1 mês e interromper 3 meses. Não precisa a vida toda tomar. Agora, tem pessoas que se sentem tão bem tomando que passa a ser um hábito. Aí elas vão tomando e se sentem, no fim, elas acostumam e aprendem a perceber o próprio organismo, como é que funciona, como é que está. Ok? Então, no começo, você pode tomar 7 dias, interrompa uns 3 dias, depois pode tomar 1 mês, aí interrompa 7 dias, depois você pode interromper 3 meses e tomando 1 mês sim e 3 não. Ok? Elisângela, pode falar, Elisângela. Sim. Irmã, eu gostaria de saber o escalda-pés, se é só com água, eu não consegui pegar como que ele é feito. E eu acho muito interessante, porque é uma hora que a gente cuida, né, de uma das partes mais importantes da gente, que sustenta o corpo, que são nossos pés, a quem devemos gratidão, né, por nos levar para todos os lados também. Muito bem, muito eu gosto desse ritual. Em primeiro lugar, os pés é aqueles que nos sustentam. Nós temos a nossa sustentação nos pés. E eles, coitados, às vezes são muito maltratados. Então, se você faz um carinho de colocar uma água quente com um sal grosso ou com um sal, antes de dormir, você faça aquele escaldapé até que você sinta que aquele calor chegue até o abdômen. Entende? Aí depois você seca o pé e vai dormir. Você percebe como a coisa é diferente. E esquentando o pé, se você está com a cabeça muito quente, se você está com a cabeça muito estressada, ele vai desestressando, porque você vai levando para baixo essa energia que está bloqueada ou de muito estresse. Ok? Obrigada, Elisângela. Ok, obrigada, senhora. Tá bem. Mais alguém gostaria de entrar, de falar ou fazer uma pergunta? Estou conseguindo fazer assim, as orações, essas, só na parte da manhã, no final de semana, porque durante a semana eu estou trabalhando, eu já saio cedo, né? Mas tem me feito muito bem. Aí eu já faço com aquela respiração, né? Que tampa o nariz, depois tampa o outro. E realmente eu sinto assim, que faz um bem muito grande. Também você iniciar o dia com esse propósito, né? De ter essa saúde, né? De ter essa disposição também. E o que eu estou fazendo na prática todos os dias também, da água, né? Que eu já senti um efeito muito grande, assim, principalmente do intestino, que eu tenho sempre muito preso, né? E ver como que já está normalizando só com esse, né? Comecei com um copo, que eu não dava conta de tomar mais, aí depois agora eu estou tomando 2. Então, eu vejo, gente, é uma coisa muito simples, né? E como que dá um efeito tão rápido. Impressionante. Muito bem. Obrigado pelo teu testemunho. Eu estou me lembrando aqui, porque eu estou dormindo à noite, dá 1 quilômetro e pouco daqui. E hoje de manhã, eu saí de lá 5 e pouco da manhã, e eu abri o celular, coloquei no carro e vim escutando no carro. Entendeu? Quer dizer, a gente arruma jeito para tudo quando a gente quer uma coisa. E é muito melhor a gente começar o dia com um pensamento bem positivo assim. Temos mais gente de mãos erguidas, tem a Marli. Marli, quer falar? Pode falar. Boa noite, irmã. Boa noite, Marli. Olha, tudo bem? Bem, você? Eu estou tentando seguir a cartilha que a senhora está nos ensinando. Eu sempre lembro da senhora. Hoje, por exemplo, de manhã eu fiz minha caminhada de 2 quilômetros, em homenagem à irmã Graciema, que é a minha incentivadora, que diz que eu tenho que suar todo dia.
Aí, a saladinha no almoço, irmã Graciema. Mas o interessante é que esse final de semana eu me dediquei ao banho de ar. E me fez um bem assim físico e emocional. Então, eu estou aqui para agradecer, irmã, e que eu estou muito feliz de estar participando, tá bom? Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Tenha mais uma pessoa de mão levantada, pode falar quem era? Eu também queria falar, perguntar, é que a Elisângela falou sobre o escaldapés, então eu fico assim um pouco na dúvida, porque eu tenho esclerose múltipla, então o calor me faz muito mal. Aí, o escaldapés, eu fico achando que eu acho muito bom, mas acho que para mim acho que não é bom eu fazer com água quente. Para você é bom andar de pé descalço na grama. Pé descalço na grama, é? É melhor, viu? Faça isso. E respiração profunda, respire muito, muito, muito. Isso eu faço. Ótimo. Muito bem, muito obrigada. Mais alguém que está aí de mão levantada? Muito bem, eu acho que nós podemos já começar. Maria, fala, Maria Teixeira. O teu microfone está fechado, é só você abrir. Maria, abra o microfone lá no cantinho. Abriu? Não, ainda está fechado. Clique em cima do microfone que ele abre. Abriu? Abriu, agora pode falar. Boa noite a todos. Boa noite, Eu não consigo tomar água morna, meu estômago embrulha. Comece com um pouquinho. Viu? E se o teu estômago embrulha, é bom você fazer um chá de tamarindo, ou se não um chá de hortelã. E, em vez de tomar a água pura, toma com um chazinho. Tá. E a caminhada eu estou fazendo à tarde, porque eu trabalho o dia todo, mas aí durante o dia eu estou tentando acompanhar o máximo que eu posso, mas eu estou amando. Que bom, que bom. Muito obrigada. Obrigada, viu? É claro, gente, vocês estão recebendo uma chuva de ideias e de coisas para fazer. Vocês vão escolhendo. Escolhe aquilo que você pode e depois vai fazendo. Além de você já fez aquele salmo, aquela ginástica que eu chamo de salmo integrado, a Wanda disse que sim. Olha aí, Wanda, foi bom? Ele é muito bom. E ele, além de ser um exercício, ele é uma oração muito profunda. É uma meditação dinâmica. Tá? Foi com muito carinho que eu gravei e mandei para vocês esse salmo, chamado Salmo Integrado. Ok. Então, gente, vamos agora, juntos, nós vamos fazer a nossa oração. Eu vou acender aqui uma vela de Santa Paulina, pedindo para que Santa Paulina ela nos ajude a termos o nosso cuidado com a vida, assim como o carisma que ela nos deixou, o cuidado com a vida. Então, vamos acender a luz. Esta luz, ela representa não somente uma vela acesa, mas é uma luz que representa a luz de Deus que brilha em cada um de nós, Então, que a luz de Deus possa descer sobre todos nós.
E vamos abençoar com essa luz que a gente acendeu, essa luz que está dentro de nós, abençoar todas as pessoas que já estão no ar. Mas também vamos abençoar todas as pessoas que vão assistir através, depois da gravação. Vai ficar gravado e também a gente está colocando no YouTube para outras pessoas poderem ver esse conteúdo, acompanhar quem não pode entrar aqui nesse momento. Então, vamos pedir que essa luz caia sobre todos e nesta noite, de maneira especial sobre a Cecília. A Cecília que vai nos conduzir nessa quarta e quinta porta, que é sobre a alimentação mais importante, a água e os alimentos naturais, os alimentos saudáveis. Que a luz de Deus, Cecília, possa te abençoar e caia sobre você. Amém. Amém. Então, Cecília, a palavra está com você. Seja bem-vinda e muito obrigado por aceitar de fazer parte da equipe dessa nossa caminhada. Então, eu que quero agradecer, né, antes de mais nada, pela oportunidade, e conheço, né, algumas pessoas que estão aqui conosco, mas agradecer muito por poder compartilhar aquilo que durante a vida eu tive a oportunidade de conhecer, experimentar e continuar aprendendo e compartilhando aqui, né? Eu sou formada em nutrição há muitos anos. Eu fiz nutrição na UERJ, no Rio, e depois que eu formei, eu encontrei um caminho que é a nutrição, uma visão mais integral da nutrição. E tive contato com conceitos que em nenhum momento eu aprendi na época, durante os anos da faculdade. E aquilo foi me despertando, principalmente para experimentar, né? E à medida que eu ia experimentando, ia solidificando as intuições também sobre esse conceito da nutrição bem mais amplo, né? Em 2012, eu fiz um retiro aí no Centro de Vida, e foi uma experiência de encontro pessoal fantástica, profunda, mudança de paradigmas também, e depois, em 2018 ou 2019, eu nem lembro mais, eu voltei, fiz outro retiro, e sempre é uma experiência única, né? E eu acho interessante, assim, para quem participou da live da irmã Mônica na quinta-feira, né? Ela puxou já alguns pontos que eu considero fundamentais para a gente ter essa proposta da nutrição como algo muito mais do que colocar o alimento na boca, porque não é só o alimento que nos nutre, né? São muitas outras questões. A nossa nutrição passa pelo mental, pelo espiritual, que é o nosso eixo, né? Pelas emoções, por uma série de aspectos, né? Então, eu vou compartilhar algumas coisas com vocês e estou disponível para aquilo que a gente puder conversar, né? E é isso, o aprendizado é recíproco, né? Eu não estou muito familiarizada com a tecnologia aqui, então eu vou pôr aqui na tela de apresentação. Vocês me falem se...
Se vocês vão ver. Está todo mundo vendo? Aham. Sim. Sim. Então, a nutrição, de uma forma mais ampla, né? Eu gosto de partir muito disso aqui, que já é a caminhada que a gente está fazendo. Então, eu vou passar mais rapidinho por esses aspectos para a gente depois chegar na alimentação propriamente dita, né? Porque eu considero que a premissa é essa, né? A vida e a saúde são os maiores presentes que a gente recebe quando nasce. E o nosso corpo é um microcosmo que está inserido no macrocosmo. Então, nós somos esses seres integrais e habitamos um corpo que é o nosso veículo de relacionamento com a vida, com as pessoas, com o universo, né? E é a casa, né? Como a gente está vendo essa semana, a Casa das Sete Portas, e esse mapa da casa todo enraizado na vida de Deus dentro da gente, né? Nessa essência que está dentro de nós, nosso corpo é um templo, né? Então, para mim, só isso aqui já dá sentido a essa autorresponsabilidade da gente se cuidar, da gente procurar buscar conhecimento, né? E ter essa responsabilidade de ter, assim, de se assumir como protagonista, né? Não ser nunca um paciente, mas ser protagonista. Então, nutrir todas as nossas dimensões do nosso ser no aspecto espiritual, relacional, mental, na dimensão física, né? E para isso a gente precisa de prosperidade nutricional, né? Porque o corpo, né, aquela coisa que fala, o saco vazio não para em pé. Então, o nosso corpo precisa dos nutrientes, precisa de energia vital, precisa de tudo na medida individual, porque cada um de nós é uma individualidade bioquímica também, né? Então, com necessidades diferentes, com estilo de vida, com rotinas também, né? E com uma cultura que a gente traz, né, dos nossos ancestrais, desde o nosso nascimento também. E aqui também entra a atividade física, a importância do repouso, o estudo, a música, as artes, né? O contato com a natureza, o silêncio, a meditação, o afeto, tudo isso faz parte da nossa nutrição, do nosso ser, né? E eu gosto muito de começar falando que a alimentação é um processo muito dinâmico e que começa naquilo que é potencial em todos nós, né? A dinâmica das potencialidades. Aqui, a alimentação, ela entra de uma forma espontânea, mecânica. Assim, se eu estou com fome, é o instinto de sobrevivência que fala mais alto. Então, aquilo que está na frente serve e eu como, né? Eu não vou raciocinar porque eu tenho que... a fome, ela é aqui no nível fisiológico, né? E aqui tem um aspecto também que a gente come, às vezes, além do que precisa, porque vai perdendo, ao longo da vida, vai perdendo a capacidade de perceber os nossos sentidos com a superalimentação, né? Isso gera um estado de toxemia que dificulta a nossa habilidade já nata da gente perceber que alimento que a gente precisa, que quantidade que a gente precisa, perceber se o corpo está saciado ou se precisa de mais alimento. E quando a gente começa esse processo, né, da respiração consciente, esse processo que a gente está fazendo nessa caminhada aqui no curso, né? Mas eu acho muito importante focar nessa questão da respiração consciente. Ela vai trazendo a gente para uma percepção mais refinada, mais aguçada daquilo que é a nossa necessidade individual. E aí a alimentação entra como satisfação sensorial, sentimental, emocional,
intelectual. E aqui também tem os desvios. Por quê? Aqui essa perguntinha. Eu tenho fome de quê? Porque entra também, né? Muitas vezes a gente sabe o que a gente precisa, tem muito conhecimento, mas algo, né, ligado às nossas emoções, ao estresse, dificulta a gente de captar e de usar só aquilo que a gente precisa. Então, vem no terceiro nível, imagina que é uma espiral ascendente, né? A dinâmica de grupo, porque a alimentação também é uma forma de convivência grupal. Nós todos temos necessidade de buscar e de ter companhia. A gente tem sempre, na celebração de atos sociais, né, o alimento. Então, o alimento é comunhão. Isso é importante da gente pensar também. Agora, comunhão, voltando o nosso olhar para a saúde, para mais vida, para a vitalidade, né? E não fazer, às vezes, dos momentos de comunhão, momentos de prejudicar a nossa saúde, com alimentos que não vão construir, né? Aqui vem um outro nível, que é a dinâmica de sobrevivência. Aqui entra um passo a mais, né? A consciência social, a produção e a distribuição dos alimentos. Aqui a gente precisa olhar muito aquilo que a gente consome, aquilo que a gente busca, né? Como que a gente está contribuindo para a preservação do planeta, para a preservação da vida, né? Qual o enfoque? Eu estou sendo sujeito também dessa preservação. E um outro enfoque, que é a questão da subnutrição e da supernutrição. Enquanto tantos morrem de fome, outros tantos morrem de doenças degenerativas decorrentes do excesso, né? E aí a gente vai lapidando e chega na dinâmica do absoluto, onde a alimentação vai ser fonte de vida e para a gente experimentar comunhão com tudo e com todos. Essa é uma meta que a gente pode ter sempre como algo a conquistar a cada dia, que nunca está pronto, que é sempre um passo a mais que a gente pode dar, buscando um alinhamento com o nosso objetivo de vida. E aí vem a questão do alimento em si, né? A alimentação como um processo vital de escolha, né? A gente precisa escolher primeiro o que está alinhado com o meu propósito de vida. Então, eu vou selecionar a partir de um caminho que eu quero trilhar, né? De saúde, de bem-estar, de autorresponsabilidade, né? De não negligenciar esse presente que Deus nos deu. Acho que esse é o ponto principal. Nós somos responsáveis por esse presente que a gente tem, né? Aí, o preparo, essa seleção a partir do que a gente... Então, aqui entra também conhecimento de culinária, como que eu vou cozinhar, ou higienizar, ou preparar de uma forma a preservar a qualidade nutricional, a preservar a vitalidade do alimento, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, né? Então, o alimento vai entrar no nosso corpo, vai ser processado e vai sair, nutrindo todas as nossas estruturas, e os resíduos têm que ser eliminados, né? Nós já ouvimos aqui nas primeiras lives a irmã Graciema falando da importância da limpeza do intestino, né? Então, essa questão da água, nós vamos chegar nela aqui, porque sem a água a gente retém lixo no corpo. A água está em quase ou praticamente todas as reações bioquímicas, fisiológicas que acontecem no nosso corpo, né? Desde a entrada do processamento, da absorção, da metabolização, até a saída.
Então, esses resíduos, né, precisam da água também. Então, a gente vê, assim, algumas perguntinhas, né? Aonde que a gente come, como, quando, com quem, o quanto. E aí vem essa questão. Na hora da nossa refeição, qual é o ambiente que a gente escolhe, né? É um ambiente harmônico, aconchegante, com assuntos agradáveis? Ou é um ambiente agitado, estressante, com assuntos inadequados, com a televisão ligada na nossa frente, com atividades associadas, hoje em dia o celular, né? E isso tudo tira a nossa capacidade de perceber o nosso limite de saciedade, de degustar o alimento, de estarmos presentes. Então, aqui vem um ponto importante, é o nosso estado de presença na hora das refeições. Quando comer? Olhem essa saladinha aqui que está aqui do lado. Aqui tem sementes germinadas, semente de girassol. Essa folhinha aqui é um brotinho de girassol que eu cultivei em casa. Essa salada foi de uma oficina de culinária. E tudo isso aqui já chama o nosso corpo. Eu acho que muita gente está ficando com água na boca só de olhar para essa imagem. É um exercício que a gente já pode ir fazendo, né? De perceber como que o estímulo chega através dos nossos olhos, né? Quando comer? Durante a noite e a madrugada, o nosso corpo trabalha no ciclo da regeneração. E aí, de manhã, tem um horário em que o corpo está mais propenso a eliminar os resíduos. Então, aqui é um horário muito importante para desenvolver esse hábito de beber a água em jejum, porque a gente passou a noite em repouso. Então, no momento em que entra essa água, já acontece um estímulo gastrocólico, né, do estômago e do intestino. Imagina que todo o nosso aparelho digestivo estava em repouso. Na hora que cai essa primeira água, é como você ligar o interruptor dos movimentos peristálticos se acordarem, né, não é que estava tudo parado, está tudo em uma função harmônica, né, desde que a gente não atrapalhe, né? Mas nessa primeira água que a gente toma de manhã, a gente já estimula um processo de eliminação. E durante o dia, com as atividades, com a nossa alimentação no meio-dia, alimento mais denso, uma refeição mais completa, o corpo já vai tendo um movimento de trabalho e no fim do dia ele vai buscando já um momento de repouso, né? A gente não tem nosso horário de trabalho, o corpo tem um ciclo, um relógio, um ritmo biológico, né? E quanto mais a gente conhece as nossas reações, aqui entra o estilo de vida, entra a faixa etária, principalmente a faixa etária. Se a gente olha a qualidade nutricional numa pequena quantidade à noite, isso aqui combinando, harmonizando com o declínio do dia, com o pôr do sol, jantando ou tomando um caldo, uma refeição leve, nesse horário, né, de no máximo 19 horas, aí vão dizer assim, mas eu trabalho, eu moro longe, eu tenho dificuldade. Aí vem esse universo de coisas para a gente pensar, porque cada um precisa encontrar o seu caminho, o seu ponto, mas existe uma vida que está pulsando dentro de nós, que tem um ritmo, um ciclo, né? Então, quanto mais a gente vai treinando essa habilidade, melhor a gente dorme, o nosso corpo vai dormir sem ter que fazer hora extra, né? Eu gosto de usar essa expressão, porque
já trabalhou o dia inteiro. E na hora que vai dormir, você está com a barriga cheia, comeu 10 horas da noite, é um veneno para o corpo, é um desastre total. E aí, isso vai se complicando, porque vira uma confusão metabólica, né? O corpo não tem harmonia. E daí começa a acontecer uma porção de desconfortos, né, de problemas gástricos, problemas digestivos, o sono não sendo de qualidade, a gente também não produz determinados hormônios que são produzidos somente em estágios profundos do sono. Então, tem uma série de questões que entram aqui. E aí vem, quanto comer? A quantidade e a qualidade, elas estão estreitamente ligadas ao processo de intoxicação ou desintoxicação. Então, quanto mais a gente vai trabalhando a limpeza do intestino, a limpeza do fígado, a ingestão da água, principalmente a respiração, maior vai sendo a nossa sensibilidade. E quanto mais a gente se percebe, mais a gente se fortalece. Vem a força de vontade embasada no conhecimento. A gente está recebendo, assim, um tesouro, né, que a gente está vendo materiais excelentes sobre tantos aspectos. Então, assim, o que eu diria, vamos ler, vamos estudar tudo que está sendo postado, porque essa riqueza vai ajudando a gente a ter mais consciência do que a gente é capaz, que a gente não imagina, né? E o nosso, né, peso depende da nossa ingesta alimentar e do nosso gasto energético. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Eu comer na mesma quantidade que eu gasto, porque senão o desequilíbrio, né, vem. Se eu como pouco e gasto muito, vem o processo de emagrecimento. E se eu gasto pouco e como muito, eu vou entrar num processo de gerar obesidade, não só obesidade, vem diabetes, vem problemas cardiovasculares, vem uma série de questões. E aí volta a questão da importância da atividade física, que ela fica assim, de mão dada com a nutrição, né? Então aqui, gente, eu queria que vocês parassem um minutinho e olhassem para essa foto aqui. Olha esses brotos. Olha para isso aqui. É broto da semente de girassol que a gente dá para o papagaio. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E vocês vão receber um material que ensina o passo a passo desse processo de germinação. Então, gente, esse ponto aqui, esse slide, eu considero a parte mais importante para a gente praticar a presença antes de todas as nossas refeições, né? Porque como eu me alimento? Aí que vem o que eu falei, muitas vezes a gente tem muito conhecimento, mas a gente não tem a percepção do nosso limite de saciedade, né? E aqui a gente nasceu com um organismo capaz de nos dizer a quantidade que a gente precisa, quando está demais, quando precisa ingerir determinada... O corpo pede determinadas coisas quando a gente tem esse instinto assim preservado, lapidado. E aí, como que a gente pode se ajudar para poder potencializar a nossa autopercepção? Aqui eu vou fazer um convite para todo mundo agora, aonde estiver sentado, tá? Cada um está na sua casa, no seu ambiente. O convite é, vamos sentar numa cadeira ou num banquinho, ficar com a coluna bem ereta. E aí, primeira coisa, fazer
aquelas respirações profundas. Inspira. Segura um pouquinho e solta devagarzinho. Inspira. Segura. Solta devagarzinho. Inspira. Segura. Solta devagarzinho. Quando a gente faz essa respiração, a gente se torna presente. Essa presença traz melhor oxigenação para cada célula. Com o corpo oxigenado e presente, a gente fica mais relaxado. Todos que já experimentaram as respirações que são feitas de manhã, no momento do bom dia, né, que a irmã Gracema posta todos os dias. Aí isso tudo ajuda a gente a reduzir a compulsão. Em todos os meus trabalhos no consultório, eu sempre fiz essa recomendação. Primeiro, antes da refeição, respirar. Depois, manter a coluna ereta. É natural, quando a gente tem um prato de comida na nossa frente, a gente se curvar em cima do prato e vai no piloto automático. Não percebe sabores, não percebe nada. E quando a gente está curvado em cima do prato, quem que está mandando? É o prato, a comida, ou sou eu? Quem é o sujeito dessa ação? Então, coluna ereta, pôs uma garfada na boca, solta o garfo. Deixa o garfo do seu lado, põe as duas mãos no colo e mastiga. Mastiga, mastiga. Vai perceber texturas, sabores. E aí começa uma alquimia mágica e, eu diria, divina. Aqui começa um verdadeiro estado de meditação para a gente ter qualidade de vida e saúde. Por quê que é importante isso aqui? Cada alimento tem a sua composição, né? Então, dentro dos alimentos tem nutrientes, que são as proteínas, os carboidratos, as gorduras, as vitaminas, os sais minerais. Então, isso tudo está dentro do alimento. A gente não come o alimento em si, a gente vai quebrar e comer as microestruturas dele. Porque aí, no micro, é que vai entrar nas células, que vai ter o processo de absorção. Mas até chegar lá, cada parte do corpo tem a sua função, tem o seu trabalho específico. Então, na mastigação, olha como é que é importante. Respirou, mantém a coluna ereta e está mastigando. Enquanto eu estou mastigando, os meus dentes vão fazer a quebra mecânica, física, daqueles pedaços, certo? E enquanto está nesse processo, há uma estimulação e uma liberação de saliva. A saliva, ela tem enzimas que quebram essas estruturas químicas também. Então, as ligações dos carboidratos, elas começam a ser quebradas na boca, nesse momento da mastigação. Aí, quando a gente engole, inclusive, se você pegar uma fruta, por exemplo, e mastigar, 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 você vai perceber
que à medida que você vai mastigando, um legume, uma cenoura, à medida que vai mastigando, ele vai ficando mais adocicado. Por quê? Porque vai havendo essa quebra e liberação dos carboidratos em estruturas pequenininhas, né? E aí engoliu, chegou no estômago, vem outra parte. O estômago está todo preparado com as enzimas e os ácidos para continuar esse processo de quebra química. E ali no estômago vai quebrar as estruturas das proteínas, que a proteína tem uma ligação muito forte. E o ácido do estômago, o ambiente ácido do estômago, as enzimas presentes no estômago, é que vão conseguir quebrar essas ligações e liberar os aminoácidos, que as proteínas são compostas por aminoácidos. E aí vem também as gorduras, né? Quem vai fazer essa quebra é a bile, né? Que vai ser jogada no estômago. Então, imagina assim, que tem uma esteira rolante e cada hora entra um elemento que vai sendo colocado ali, né? E aí é importante a gente estar sereno, estar presente, porque a gente não atrapalha esse processo todo, né? E aí é importante também lembrar que estômago não tem dente, o dente está na boca. Então, cada parte do nosso corpo tem a sua função específica. Então, é uma questão de gratidão, de respeito, a gente fazer as coisas dessa forma solene e com essa presença, né? Isso também, se a gente for pensar, é fazer de cada refeição uma meditação, né? Um momento de comunhão, ok? Isso tem um sentido muito profundo se a gente parar para pensar, né? Depois, quem prepara os alimentos, né? Eu vou fazer um convite para cada um fazer aí na sua casa, onde estiver agora. Olha, faz isso aqui, olha. Fecha os olhos, esfrega uma mão na outra, gente. E para sentir o campo energético que a gente criou, ou que a gente estimulou com isso. Então, olha a importância que é a gente ter esse momento de cozinhar com amor, preparar o alimento com essa intenção amorosa. Aquilo que a gente fez aqui antes de começar a live, né, com a irmã Graciema, de abençoar todos os participantes, né? Aonde chega esse amor, a gente não sabe, né? Mas é importante que quem manipula o alimento entenda o valor que o alimento tem e esteja também consciente do valor do próprio trabalho. E colocar a intenção, né, amorosa naquilo que está fazendo. Porque a gente tem a tendência no dia a dia de fazer, né, no piloto automático. Nós todos, né? Nós todos. Depende do momento de vida que a gente está passando, mas é importante, a gente sempre pode recomeçar, né? E olhar dessa forma. E aí vem, quanto mais simples, mais natural, mais pura, mais saúde, né? A nossa alimentação ter mais saúde, trazer esse capital divino, né, de energia para nós. Isso vai trazer também essa prosperidade nutricional, né? E aqui é importante também falar de uma questão seríssima, né? O nosso corpo, ele tem todo um processo de se auto-organizar, se auto-equilibrar, né? Então, quando a gente come alimentos inadequados, principalmente açúcar, refinados, sal refinado,
o açúcar de todo tipo, mas o refinado é aquele veneno mesmo que está, né, em tudo praticamente, né? E aí a gente tem também o estresse, a respiração curta, a correria do dia a dia. Isso tudo faz com que o nosso organismo entre num processo de hiperacidez, né? Então, o corpo vai buscar nos nossos depósitos os elementos minerais, nutricionais, para equilibrar aquela acidez que foi gerada, né? Então, é assim que ele se equilibra. E onde que ele busca? Nos ossos, nos dentes. Tem um baú do tesouro ali com cálcio, com fósforo, com magnésio, com uma série de sais minerais que vão equilibrar esse pH que às vezes se desequilibra, né? Então, a gente vai se espoliando internamente quando a gente não cuida disso, né? É importante, porque com o corpo cheio de radicais livres, com o corpo todo cheio de toxinas, com o intestino preso, aqui é o habitat ideal para o desenvolvimento das doenças autoimunes, para as doenças degenerativas, né? E aqui entra no aspecto super importante que é apaixonante, né? Antes disso aqui, eu queria só falar uma coisa assim que eu considero assim muito importante. Eu falei da mastigação, né? Da liberação da saliva, das enzimas. Tem um aspecto, gente, que é um milagre que a gente tem dentro de nós. Tudo está interligado, tudo está interligado. Então, quando a gente mastiga com presença, percebe sabores, texturas, aquilo se torna um momento prazeroso, né? Então, a gente tem no hipotálamo o centro da fome, o centro da saciedade, e aqui é cheio no nosso rosto, as ligações com os dentes, tudo está conectado com o nosso cérebro, tudo, com o intestino, com tudo. Mas à medida que a gente mastiga e estimula esse aspecto sensorial do paladar, né, que a nossa língua está cheia de papilas gustativas, né, que fazem sentir que o alimento está gostoso. Em cada região da língua, a gente tem habilidade para perceber sabores diferentes, né? Então, quando a gente mastiga com presença, a gente se torna mais apto a perceber o nosso limite de saciedade. Então, não precisa da nutricionista, muitas vezes, né? Não estou dispensando a nossa habilidade e a nossa formação para isso, não. Mas para dizer assim, que existe dentro de nós uma habilidade para a gente perceber quando a gente está saciado, sem que você conte quantas colheres, quantas calorias, a gente não precisa disso, porque o nosso corpo tem essa competência. Então, quando a gente está comendo, a gente percebe assim, olha, nossa, eu estou bem, estou satisfeita. Aí, se tem a gula, se tem a ansiedade, se eu abro a porta para certas emoções que não estão trabalhadas naquele momento, o que eu faço? Eu pego mais um pouquinho, ai, tá tão gostoso, eu vou pegar mais um pedacinho. Então, a gente vai vai ultrapassando o limite. Quando o corpo já falou, tá bom, não precisa mais, né? E aqui eu dou uma dica, né? Quando a gente acaba de comer, nós mineiros gostamos muito da mesa farta, né? Da companhia, da conversa, né? E aí a gente vai beliscando, beliscando, beliscando. Isso, para o nosso corpo, não é legal. Então, uma sugestão, né? No dia a dia, não estou falando de um momento de uma festa, de um momento de celebração, eventualmente, né? Mas no dia a dia, levanta da mesa e escova os dentes rapidinho. Muitas vezes passa logo essa vontade de comer um pouquinho mais, né? A gente vai driblando
e perguntando por que essa gula está mais evidente agora, né? Então, a gente pensar, o que significa a gula? O que eu estou querendo com esse pouco a mais aqui, ou muito a mais, né? Então, por isso que é importante a gente prestar atenção nesse estado de presença, porque faz com que a gente coma somente aquilo que o nosso corpo está pedindo. Ele sabe dizer para a gente quando está bom, ele sabe dizer. É só a gente treinar a nossa habilidade de escutar, acolher e pronto, e ter e ser sujeito da situação, né? Então, eu gosto de falar muito desse aspecto aqui, porque é onde vocês vão receber esse material, né, num texto mais amplo também, né, explicando, porque os alimentos eles podem ser classificados em 4 grupos, de acordo com a energia vital que eles transmitem para o nosso corpo, né? Então, a gente tem os alimentos que geram a vida, que são chamados biogênicos, eles são a base ideal da nossa alimentação. Aqui são os alimentos germinados, os brotos, os grãos, os brotinhos dos grãos, né, que a gente põe para processo de germinação, brotos das leguminosas, aqui broto de lentilha, as ervinhas quando estão brotando também, tem broto de nabo, broto de manjericão, são coisas assim lindas e deliciosas, né? Por que isso aqui é assim? Porque no início do crescimento, olha as figurinhas aqui, gente, que lindas, né? No início do crescimento, as plantas são extremamente ricas em substâncias que reforçam a vitalidade das nossas células. Isso que permite a regeneração constante. Essas substâncias são as vitaminas, os minerais, os oligoelementos, os aminoácidos, as enzimas, os hormônios vegetais, né? Mas, acima de tudo, se a gente for tirar, né? Quem aqui já ouviu falar da foto Kirlian, né? Que é um equipamento que fotografa a aura dos seres vivos, né? Isso aqui é um campo energético que está no alimento quando ele está cheio de vitalidade. E isso o nosso corpo precisa todo dia, porque é a vitalidade que promove a regeneração. Depois vem os alimentos que ativam a vida, que são os chamados bioativos, que complementam, né, aqueles brotos, a gente complementa com as frutas, com as ervas, com as hortaliças, cereais, as nozes, castanhas em geral, né, que eles devem ser consumidos maduros, crus e bem frescos. Os cereais podem ser moídos, deixados de molho em água, crus, não torrados. E os alimentos biogênicos mais os bioativos são alimentos vivos. Eles são destinados pela natureza a assegurar a vida e o bem-estar do ser humano. E o consumo desses alimentos, numa maior quantidade no nosso prato, ele traz energia, vitalidade e regeneração em qualquer idade. Depois vem os alimentos que diminuem a vida, que são os alimentos chamados bioestáticos. Esses alimentos são aqueles em que a energia vital foi diminuída pelo tempo, pelo frio, pelo calor, né? Aí vem alimento que a gente, né, estoca durante muito tempo, refrigeração, congelamento, cozimento. O uso dos alimentos bioestáticos é resultado de hábitos sociais, né? O que está mais presente na nossa cultura. Tem alguém que está com o microfone ligado? Poderia desligar, desativar, por favor? E, então, a falta daqueles elementos vitalizantes vai provocar o envelhecimento das nossas células, porque esses aqui não vão fornecer as substâncias vivas necessárias à regeneração. Depois, tem os alimentos que destroem a vida, né? Que são os mais utilizados na alimentação moderna. Não precisa nem falar muito, porque aqui, né, o desenho já fala, né?
são os alimentos cuja energia vital foi destruída por processos físicos, químicos, de refinação, conservação ou preservação. Eles foram inventados, né, por processos, né, de tecnológicos, de industrialização, mas eles têm conservantes, eles têm uma porção de aditivos químicos que envenenam pouco a pouco as células do nosso corpo com essas substâncias nocivas. O nosso corpo, gente, ele é fruto de quantas eras, né, de evolução, de desenvolvimento, e ele não está habilitado a botar tanto veneno para fora, porque ele vai armazenando, porque muitas vezes ele não consegue mais eliminar a carga que é ingerida, né? Principalmente quando os caminhos orgânicos, fisiológicos, né, não estão sendo preservados, existem processos inflamatórios, não tem um estilo de vida que contribui, o sedentarismo também, fica tudo parado. Então, isso aqui assim, é o estopim para a formação de tumores, para a formação de processos inflamatórios que vão afetar o nosso cérebro, né? O intestino inflamado, ele tem ligação direta com a saúde ou a doença do cérebro, né? Então, é um convite a uma observação, a uma reflexão, né? E aqui, eu queria falar o seguinte para vocês, né? Vou voltar aqui na... deixa eu ver aqui como é que eu encerro a... Como é que eu apago aqui? Pronto. Vocês estão ouvindo bem? Então, nesse processo que a gente falou aí das sementes, né, dos biocídicos, dos bioativos, biogênicos, é importante pensar o seguinte: aonde que entra a água nisso tudo? Aqui eu quero reforçar, retomar a questão da água, né? Porque todas as sementes, elas estão sequinhas, armazenadas, né? E como que a gente acorda toda essa vitalidade de uma semente? Com a água. Com a água. Então, lavando, depois colocando de molho, é que vai acordar todas essas enzimas. Todo esse processo de vitalidade, vitalização, vai ser a partir da hidratação das castanhas, da linhaça, do gergelim, do grão de bico, do feijão, né? Olha a sabedoria antiga já, né? Deixar feijão de molho, né? Isso tudo é importante. E vem aqui um aspecto importante também. Quando a semente está na terra, está na planta, né? Lá na horta, ela tem os seus mecanismos para se defender de algumas pragas, né? Dos bichinhos e tudo mais, que tudo faz parte do ecossistema, né? Se a gente não joga nenhum veneno, ela tem a habilidade de se proteger. Só que, quando a gente vai ingerir essas leguminosas, as castanhas, etc., esses elementos que protegem as sementes, para nós, eles funcionam no nosso corpo como fatores antinutricionais, que são os fitatos, né? Os fitatos, eles protegem a semente, mas para nós, eles não contribuem, eles chegam primeiro na casinha dos nutrientes e não deixam o nutriente chegar lá nos receptores, né? E aí, como é que a gente pode fazer? Deixar de molho. No tempo que a gente deixa essas sementes de molho,
o feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, as castanhas. A gente está ajudando a retirar esse fitato para fora. E posso melhorar esse processo como? Pondo um pouquinho de vinagre de maçã, se não tiver, um pouquinho de limão, acidificando aquela água. Com a água levemente acidificada, eu vou aumentar a retirada dos fitatos. Aí, no dia seguinte, eu vou lavar aquilo ali, jogar aquela água fora, lavar de novo, lavar novamente, né? E depois eu vou ingerir aquela semente, aquela castanha, né? Ou vou deixar ela mais tempo. Tem esse primeiro momento que chama hidratação. Tá? Primeiro momento, primeira etapa, hidratação e retirada do fitato. A segunda etapa vai ser a germinação, que no texto vocês vão receber também tudo explicadinho. A germinação é quando aquela semente que ficou de molho, depois você tirou a água, deixou ela numa peneirinha ou deixou num vidro emborcado de cabeça para baixo, coberto com filozinho na ponta, né? Aquilo ali vai começar a estar inchado e vai sair um narizinho, é uma radícula, né? Aquele narizinho é a semente, mostra que a semente germinou. Germinou. Quando a gente deixa ela mais tempo, e às vezes pode até passar para a terra, aí ela vai fazer o broto, porque aí vai crescendo. Então, aquela foto que eu chamei a atenção de vocês, né? Olha essa foto com esse broto aqui, com a semente de girassol. Aquilo ali já é o broto. Na salada anterior, que eu mostrei que tinha sementinha de girassol, era outro tipo de semente, era a semente só germinada. Então, entende? Assim, são etapas. Mas isso tudo, falando, é complicado. Então, bora lá praticar, né? Vai ter o texto, aí com o texto, ensaio e erro, pode, né, me procurar, pode pedir ajuda, pode ver o vídeo que tem também lá em seguida, com um vídeo feito no Centro de Vida, que a irmã Cícera mostra todo esse processo da germinação. Mas o importante, assim, é ficar na paz, tranquilo, o dia que dá, vai fazendo, mas ter essa meta de que eu posso, cada dia, fazer um passo a mais, né? No finalzinho lá da live da irmã Mônica, ela fala, né, ela cita aquela frase da Maria Paulina, né? Passo a passo, né? Mesmo que venham os ventos contrários, vem do passo a passo. Então, é uma coisa de cada vez. São muitas informações, né? Mas, principalmente, é a gente experimentar e valorizar, se parabenizar, né? Então, assim, eu queria colocar aqui uma perguntinha para vocês pensarem em um minutinho, né? Pensar e anota no papel que tiver do seu lado aí, né? Não é para falar aqui agora, não, nós não temos espaço para isso, mas quais os desafios que eu tenho no dia a dia em relação à minha alimentação? Quais os desafios que eu tenho no dia a dia em relação à alimentação? E aqui, gente, eu queria dar uma sugestão para vocês que eu posso depois colocar, redigir direitinho, vocês não precisam se preocupar, não, tá? Posso redigir e colocar lá no grupo nosso de partilha.
é uma técnica muito interessante para a gente lidar com as nossas emoções, ansiedades, no momento, no dia a dia nosso, em relação ao alimento, né? É uma técnica que em inglês a gente fala stop, né? Para ali, né? Primeira coisa, parar, respirar, observar ao nosso redor, com muita consciência, sem julgamento, fazendo um autodistanciamento daquela situação, daquele momento, né? De tudo que está à nossa volta, e depois ir em frente, continuar as nossas atividades, mas a gente se desconecta daquela emoção, daquela coisa. É o momento de digerir as emoções antes de comer, para não usar o alimento como válvula de escape. Cristiane, o seu fone está ligado. Né? Então, esses pilares, né, da nutrição, né? Que primeira coisa... Só pedi para você fechar o fone. Obrigada, viu? Né? A gente olhar para todo esse trabalho que está sendo feito, isso é uma mudança de mentalidade, né? É uma proposta muito profunda de mudança comportamental, né? E aqui, alimentação, nós estamos falando de comer comida de verdade. Quanto mais natural, às vezes a gente tem um pedacinho de terra, um vasinho, eu consegui plantar aqui em casa hortelã, o alho japonês, manjericão, é pouquinho, mas assim, o mínimo que eu posso, mas quem tem horta, eu estou acabando de falar isso aqui, a imagem da Leda entrou na frente aqui, né, Leda? Na hora, aqui, ó. O Pedro, a TT, com o sítio também, quantos que tem, né? Uma horta em casa, que pode pegar, gente, é um privilégio, né? Pegar aquilo ali, hoje no grupo a Maria pôs um brinde à vida, né? Então, isso é ser multiplicador de graça, multiplicador de saúde, multiplicador de tudo, né? E a gente pensar também, né? Comida de verdade, a gente ter controle das emoções, né? Com essa técnica de fazer um stop aí, né? O sono de qualidade é fundamental para a gente conseguir ter esse equilíbrio, né, com a alimentação e com os processos fisiológicos nossos, né? E pensar também no nosso prato, como que eu equilibro aqueles alimentos de acordo com o grau de vitalidade que ele tem, né? Então, se você pegar o prato redondinho aqui, né? Faz uma linha no meio. Vamos começar assim, tudo é um processo, né? Começa, como a irmã Graciela falou hoje, né, para alguém, começa com um copo, né? A Tetê estava falando da água, um copo, depois vai mais um pouco. Então, assim, é aumentar de pouquinho em pouquinho, né? Quando eu entrei na faculdade, minha comida, meu prato era basicamente assim, arroz, feijão, carne, pirê de batata, uma verdurinha refogada. Hoje, quem olha meu prato, assim, até assusta com a montanha de verdura e de broto que tem, né? Então, assim, isso é uma conquista, né? É uma conquista, né? Na minha infância, eu costumei comer açúcar, né? Tinha cárie, que era uma beleza, né? Hoje, acho que desde que eu casei, que eu não compro açúcar refinado praticamente para minha casa, né? São processos que a gente vai construindo, substituindo, não tem nada assim que a gente precise ser radical, porque é uma construção. Aquilo que a gente constrói conscientemente, com presença e com determinação, porque aonde que eu quero chegar? O que eu quero para mim? Quando a gente vê, né, as doenças, né, tantas pessoas com tantos sofrimentos, uma coisa é a gente, né, acolher, né, um desígnio, né, outra coisa é a gente ser negligente, né,
Agora, muitas vezes é porque não conhece, não é, né? É porque não conhece. Então, vamos buscar o conhecimento e vamos começar, né, aos pouquinhos. Mas eu gosto de pensar sempre assim, né? É uma coisa que, para mim, é importante, né? Que o alimento, ou o estilo de alimentação que eu estou escolhendo, eu convivo com a minha família, né? Cada um, nós somos 5 pessoas numa casa, 4 agora, né? Esqueço que a mais velha já casou. 4. Então, assim, cada um tem um gosto, tem um estilo, tem um momento, tem suas escolhas, né? Então, assim, o momento da refeição não pode ser um momento de conflito, né? De perder o amor e a comunhão, o momento de comunhão. Então, acho que dentro do possível é tentar harmonizar, né? Numa família, isso tem desafios. No dia a dia, com o trabalho, tem desafios. E cada um, no seu ponto, na sua casa, é que pode encontrar, mas Deus dá a graça para a gente também, né? Entender aos pouquinhos, recomeçar, né? E saber, assim, aquilo que o outro faz com amor para mim também, eu retribuo com amor, e às vezes se eu estou visitando alguém, acolher aquilo que o outro está me oferecendo, né? Mas eu acho que tudo deve ser guiado pelo amor por Deus em nós, que nos dá esse presente, e aí vem a nossa responsabilidade, o nosso respeito, e também, né, pelo amor que está no outro para com a gente também. E aí é só no momento, assim, o desafio é a sabedoria, o discernimento e aquilo que pode ser mais amor no momento, mas eu falo assim, nada é veneno, tudo é veneno. Depende da dose e da frequência. O nosso corpo, se tem uma rotina, né, como essa que está sendo colocada, como essa que está sendo proposta, experimentada, o nosso corpo tem capacidade de se regenerar. Quando a gente dá as condições para ele, ele consegue se regenerar. É só a gente atrapalhar o mínimo possível, né? Mas precisamos ter um hábito, uma rotina cada vez mais harmoniosa, né? E experimentar. Eu acho que eu paro aqui, né? Para quem, não sei, né? Se alguém quiser dizer alguma coisa, perguntar, dentro do possível, compartilhar, tá? Eu agradeço muito, né? E estou disponível para aquilo que vocês quiserem, eu puder. E se eu não souber, eu corro atrás para perguntar ou para pesquisar também. Eu não sei aqui, gente, eu queria pedir para a irmã Graciema ou alguém que estiver administrando, eu não sei como administrar aqui a parte de perguntas, se alguém puder me ajudar nisso aqui, na tecnologia. Cecília, tem uma pergunta aqui da Adriana Alves. Isso, Maria, me ajuda aí. Obrigada. A Adriana Alves está falando assim, gosto muito de amendoim torrado. É melhor comê-lo... Ixi, a pergunta sumiu, peraí. Jesus, que alguém acaba de ler aí, que a pergunta saiu da minha tela. Cru, hidratado ou apenas cru? Isso mesmo. Então, olha, quando a gente hidrata o amendoim, vou pegar o amendoim que foi a sua pergunta, mas põe aí amendoim, nozes, castanha do Pará, castanha de caju. Primeiro, a semente tem que estar crua, tá? Sempre semente crua. Não pode ser semente que foi torrada e salgada. Esse processo da germinação, ele vai acontecer se a semente estiver crua. Se ela passou por torra, não é a mesma coisa. E aí, tem mais uma vantagem nessa hidratação.
Porque se você pegar, quando a gente está fazendo a palestra ao vivo, alguma prática numa oficina de culinária, eu gosto de fazer essa prática. A gente pega uma semente, uma castanha que está seca e uma castanha que passou a noite hidratando. A diferença, né? Você come uma que não foi hidratada e come a outra que foi hidratada. É impressionante a textura crocante, o sabor, a leveza, ela fica mais doce, né? Então, quando você hidrata, você muda o perfil dos aminoácidos e das gorduras das castanhas. A gordura está seca, está toda pesada. Na hora que você hidrata, ela se transforma em gordura solúvel. Então, isso ajuda o corpo no processo de absorção, né? Agora, depois que você fez essa hidratação, eu estou vendo que a Zilda ali perguntou alguma coisa também sobre isso, né? Depois que você hidratou, você pode, assim, uma dica que eu já fiz isso também, que ajuda, você fazer isso sempre, todo dia, não dá. Então, você tira um dia que você tenha um tempinho, hidrata, por exemplo, semente de girassol, hidrata castanha do Pará, hidrata amêndoa, hidrata o que você tiver querendo, castanha de caju, etc. Passou a noite, uma em cada vasilha, tá? Lavou bem, é importante lavar. Vocês não imaginam a sujeira que vem a semente de girassol que a gente compra. A água preta que sai, né? É suja mesmo. Então, lavou. Passou a noite, ou aquelas horas, hidratando. O amendoim também hidrata, não só pode, como deve, viu, Elisângela? Hidratou, você pode usar aquilo ali na forma como você quiser, depois que escorreu a água, e pode também deixar aquilo ali secar, escorre numa peneira, depois espalha num pano de prato ou numa toalha de mesa limpinha, assim, e deixa aquilo ali secar. Depois você pode colocar, tem uma coisa que a gente faz, assim, a irmã Graciana até falou outro dia, no desidratador, né? Você pode desidratar de novo a semente. Enquanto você não leva ela a calor de forno, nem de fogão, nem nada, ela continua sendo um alimento vivo, germinado com energia vital. Se você aquecer a mais de 43 graus, ela perde a energia vital, mas não perde as proteínas, né, os aminoácidos, os nutrientes químicos, eles não são perdidos, mas a energia vital passou de 40 graus, ela não está mais ali. Isso é importante. Então, quando você torra, ele vai ficar crocante, vai ter uma qualidade gostosa. Às vezes, para você fazer um mix para levar, né, para o trabalho, para comer no lanche, você pode fazer um mix de castanhas, né? Mas se for para guardar hidratada, você tem que guardar na geladeira, porque é perigoso de dar fungo, ok? Então, fazer pequenas quantidades, consumir logo, ou se você não vai consumir logo, põe na geladeira. E aí é importante o desidratador, quando você põe só no processo ali para desidratar, quem tem forno elétrico, que tem graduação mínima, você pode deixar no forno, né, até 40 e poucos graus, você pode deixar no forno. Tem uns que são específicos, são desidratadores, né, os equipamentos especificamente para desidratar. Ok? Posso colocar para hidratar de um dia para o outro? Sim, esse o ideal. Agora, as sementes, algumas das sementes, por exemplo, semente de abóbora, tá? Tem que ter cuidado com ela, porque a semente de abóbora descascada, ela é muito forte, tem muitos nutrientes e ela é vermífuga também.
né? Então, quando você tem a semente de abóbora com casca, você deixa só umas 2 ou 3 horas hidratando, só um pouquinho, não deixa a noite inteira, porque senão você potencializa muito o efeito que ela tem, vermífugo e tudo mais, e pode causar algum transtorno intestinal, né? Então, é bom ir devagarzinho. Agora, no caso de outras sementes, por exemplo, castanha de caju, ela amolece rápido se você deixar uma noite inteira. Ela fica muito mole. Aí, no dia seguinte, você pode escorrer, e aí ela vai ficar ótima para você fazer uma maionese de castanha de caju, pondo no liquidificador, né? Faz um creme super gostoso para comer com legumes, com folhas, né? Ou, no caso da castanha, das amêndoas, né? As sementes, as castanhas que têm mais uma casquinha, elas ficam mais firmes, né? Mas as que são descascadas, aí é bom deixar até umas 6 horas de molho. Acho que... Ilene? Oi, tá bom? Ilene, cadê você, Ilene? É você, Ilene de Uberlândia? Sim, tudo bem? Que alegria vê-la. Pois é, há quanto tempo, né? Então, Cecília, você fala do jejum, mas seria bom a gente tomar água até que horas, assim? E as alimentações seria... Porque muitos nutricionistas passam para você de 3 em 3 horas. Seria bom só um almoço e um lanche mais à tarde? O que você acha disso? Não, eu não quis dizer ali naquele slide, assim, que ficar em jejum a manhã inteira, não, tá? Eu só falei, desculpe se isso não ficou claro, há momentos em que você faz, por exemplo, são momentos usados assim como uma ferramenta por um tempo, o jejum intermitente, usar determinados tipos de rotina por um tempo, dentro de um processo. Por exemplo, aqui, nesse contexto que a gente está falando, tem uma rotina com o banho de ar proposto, né, que o ar alimenta a nossa célula, né, os pulmões têm terminações na pele, a gente respira pela pele, tem o sol, né, então tem contextos. Então, a primeira coisa, o primeiro convite é, qual é o contexto? A primeira pergunta é o contexto, né? E qual é a situação da pessoa? Porque nem tudo é para todo mundo em determinados momentos. Agora, você fazer um jejum matinal, né, em determinadas circunstâncias, associado ao banho de ar, à meditação, ao sol, ao suco verde, não é um jejum total, né? Tem o suco verde que está carregado de nutrientes, você está fazendo um processo de desintoxicação por um período determinado, né? Agora, a questão do tempo entre as refeições depende muito de como a gente está o corpo precisa de rotina alimentar, né? Quando a gente não come nos horários determinados que o corpo precisa, ele começa a armazenar, porque ele entra em pânico metabólico. Então, a alimentação no dia a dia, na normalidade da vida, quem está trabalhando, quem tem uma série de rotinas diferentes, né? É diferente do que eu ir lá, né, para um período lá, por exemplo, eu vou citar o exemplo aqui, do centro de vida. Quando a gente está lá, a gente tem os processos individualizados de acordo com a situação, a avaliação que os terapeutas fazem de cada um e as propostas para cada pessoa. Então, tem um contexto. Você tem o banho no barro, você tem a respiração, você tem o sol, né? Tem uma série de trabalhos terapêuticos e você está ali para isso.
Eu já, nos meus tempos assim antigos, né, quase 30 e tantos anos atrás, que eu inventei de fazer jejum assim de uma hora para outra, tendo que sair para trabalhar, pegar ônibus e tudo mais, foi um desastre, né? Eu aprendi assim, né, levando a duras penas, porque eu acordei de madrugada, depois assim passando mal. Então, tudo, Eliane, tem um contexto, né? Por isso que é importante individualizar. Eu participo da Unibiótica, né? E o doutor Jung ensina para a gente que a gente tem que fazer essa eliminação, que a gente tome água até o meio-dia. Eu já fiz alguns jejuns e eu percebo que a mente fica mais clara, você sente o corpo mais leve, né? Sim. Muito bom, né? Eu já Mas fiz também, esse processo. às vezes, me dá dor de cabeça também, sabe? A dor de cabeça, ela é um sinal de que você está desintoxicando também, porque é um jejum. Quando a gente entra no processo de jejum, o que o corpo pega primeiro? O lixo que está circulante, né? E isso causa dor de cabeça. E tem que observar também qual é a situação de cada um, porque se a pessoa entra, por exemplo, num processo de hipoglicemia, né? Por isso que eu falo que é importante o contexto, né? O momento adequado para a gente fazer cada coisa. E você se conhecer também, né? Porque numa rotina em que você tem que sair para trabalhar, que você não tem horário equilibrado, é complicado, né? E o corpo precisa dos nutrientes para ele, precisa das refeições nos horários equilibrados e no distanciamento necessário. Agora, o que vai provocar, né? Por exemplo, se eu tenho uma refeição muito rica em carboidratos, eu vou puxar uma demanda de insulina, porque se tem muito carboidrato, a glicemia vai subir e vai precisar de insulina para equilibrar. Então, tem que ter um equilíbrio dos nutrientes que a gente está comendo. E aí entra a fibra, entra a verdura. Nós estamos falando aqui de um contexto dentro desse processo aqui, né? Então, assim, é importante pensar na individualização no contexto de cada um. O que a gente está falando aqui é para vitalidade, né, dentro desse processo de um caminho aqui. Cecília, olha, tem gente ainda com a mão levantada, mas para nós mantermos o horário, eu acho que a gente pode ir encerrando e alguma outra pergunta pode ficar lá no grupo das interações. Por exemplo, tem uma pergunta aí que alguém fez, como hidratar o grão de bico, essas coisas. E você também vai dar o conteúdo lá no grupo dos conteúdos, aonde vai trazer mais conhecimento de tudo isso que está acontecendo. Eu penso que o tempo já passou e nós vamos agradecer imensamente a Cecília por essa noite, por tudo aquilo que ela se propôs a trazer para nós, e vamos nos juntar, gente, porque lembram-se que um tição sozinho o fogo apaga, mas quando muita gente interage nessa coisa, a coisa fica melhor. Vamos, então, agora, nesse momento de gratidão, vamos abençoar, podemos esfregar as nossas mãos e passar essa energia positiva para todas as pessoas e para você de maneira toda especial. E sexta-feira a Cecília vai estar aqui no grupo que está aqui no Centro de Vida Madre Clarice. Estamos aqui com o grupo 323. Muita gente, nós estamos celebrando nesse ano os 25 anos de trabalho do Centro de Vida Madre Clarice. Então, vamos abençoar. Que
através das nossas mãos, Deus possa abençoar a cada pessoa que ainda vai entrar na live, vai participar. O meu computador deu um pane por 2 vezes, caiu fora, mas depois entrou, consegui entrar de novo. Então, que não seja perdido aquilo que foi gravado nessa noite. Que a bênção de Deus, eu estou sentindo nesse momento que estamos conectados. Que a bênção de Deus caia sobre cada um e cada uma de nós. Amém. Uma boa noite para todos e para todas. Olha, a próxima live é quinta-feira, é sobre